A história do livro de Atos começa logo após a ressurreição de Jesus, quando ele passou 40 dias com seus discípulos, ensinando-os sobre o reino de Deus. Antes de subir ao céu, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo, que os capacitaria a espalhar a mensagem do Evangelho. Ele disse para esperarem em Jerusalém, e então ascendeu aos céus, sendo ocultado por uma nuvem. Obedientes, os discípulos retornaram a Jerusalém e ficaram em oração. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles de forma poderosa. Eles falaram em outras línguas, e as pessoas ao redor, de várias partes do mundo, ouviam sobre as maravilhas de Deus em suas próprias línguas. Pedro, cheio do Espírito Santo, levantou-se e pregou para uma grande multidão, explicando que o que estava acontecendo era o cumprimento das profecias sobre o derramamento do Espírito. Nesse dia, 3.000 pessoas creram e foram batizadas, e a igreja começou a crescer. Os primeiros cristãos compartilhavam tudo, viviam em união, e Deus fazia muitos sinais e maravilhas através dos apóstolos. Pedro e João curaram um homem que era aleijado de nascença, e isso chamou ainda mais a atenção do povo e das autoridades religiosas. Quando Pedro pregou novamente sobre Jesus, mais 5.000 homens creram. No entanto, os líderes judeus ficaram irritados com o crescimento da igreja e prenderam Pedro e João, ordenando que eles parassem de falar sobre Jesus. Mas os apóstolos, corajosos, disseram que não poderiam deixar de falar do que tinham visto e ouvido. A perseguição contra os cristãos começou a crescer. Estevão, um dos primeiros diáconos, foi o primeiro mártir da igreja. Ele foi apedrejado por pregar que Jesus era o Messias. Depois da morte de Estevão, muitos cristãos fugiram de Jerusalém, espalhando o evangelho por várias regiões. Filipe, outro diácono, pregou em Samaria, onde muitos creram, e também compartilhou o evangelho com um eunuco etíope, que se tornou um seguidor de Jesus. Então entra em cena Saulo, ou Paulo, que inicialmente perseguia os cristãos, mas teve uma experiência extraordinária no caminho para Damasco, onde Jesus apareceu a ele em uma visão, e sua vida mudou completamente. Saulo se converteu e começou a pregar que Jesus era o Filho de Deus. Após a conversão de Saulo, a igreja teve um tempo de paz, e ele, que antes perseguia os cristãos, se tornou um dos maiores defensores do Evangelho. Ele passou a ser conhecido como Paulo, e viajou para diferentes cidades, pregando a mensagem de Jesus, começando pela cidade de Antioquia. Foi nessa cidade que os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Pedro também continuou seu ministério, e teve uma visão onde Deus lhe mostrou que o Evangelho era para todos, não apenas para os judeus. Logo em seguida, ele foi chamado à casa de Cornélio, um centurião romano, e ao pregar o Evangelho ali, o Espírito Santo desceu sobre os gentios. Isso mostrou claramente que a mensagem de Jesus era para o mundo inteiro, tanto para judeus quanto para gentios. Enquanto isso, Paulo embarcou em várias viagens missionárias, levando a mensagem de Jesus para terras distantes. Ele e seu companheiro Barnabé viajaram por diversas cidades, enfrentando muitas dificuldades, mas também vendo muitas conversões. Durante suas viagens, Paulo estabeleceu igrejas em diferentes lugares, sempre incentivando os novos cristãos a permanecerem firmes na fé. Em uma dessas viagens, Paulo e Barnabé enfrentaram tanta oposição que foram apedrejados, mas sobreviveram. Mais tarde, Paulo começou a viajar com outros companheiros como Silas, Timóteo e Lucas. Juntos, eles continuaram a espalhar o Evangelho, passando por lugares como Filipos, Tessalônica, Corinto e muitos outros. Um dos momentos marcantes foi quando Paulo foi preso em Filipos. Mesmo na prisão, ele e Silas cantavam louvores a Deus, e à meia-noite, um terremoto abriu as portas da prisão. O carcereiro, vendo o poder de Deus, se converteu juntamente com toda a sua família. Ao final do livro, Paulo é preso em Jerusalém e acusado falsamente pelos líderes judeus. Ele é levado a julgamento, mas como cidadão romano, apela para ser julgado em Roma. Durante sua viagem para Roma, Paulo enfrenta um naufrágio, mas é protegido por Deus e sobrevive. Ele finalmente chega a Roma, onde apesar de estar em prisão domiciliar, continua pregando o Evangelho. E assim termina o livro de Atos, com a mensagem de Jesus sendo espalhada por todo o Império Romano e a igreja crescendo, mesmo em meio a perseguições e dificuldades. O livro mostra como o Espírito Santo guiou e fortaleceu os primeiros cristãos, e como a mensagem de Jesus alcançou pessoas de todas as nações.